Olá, na UTV-UC de hoje, o Na Ponta dos Cascos vai falar sobre mapeamento de casco. A primeira parte com o Renan Modesto, que é a parte teórica, fica ligado que vai ter a segunda. Bom pessoal, então no vídeo de hoje o nosso assunto vai ser mapeamento dos cascos, tá? Como utilizar essa técnica de mapeamento na interpretação e no entendimento daquele casco que você vai trabalhar, que você está observando, tá? E antes da gente começar, é sempre bom lembrar que já é uma área de estudo vasta aí, mais de 100 anos de estudo, diversas teses, tá? Diversas formas e metodologias de mapeamento. O que eu vou explanar hoje aqui para vocês, ela é mais voltada para a técnica do Dr. Mark Caldwell, um ferrador britânico, tá? Essa técnica é descrita por ele na tese dele. Mas existem diversas outras metodologias e formas de você abordar o mapeamento dos cascos, tá? E essa é só mais uma delas para tentar ajudar no entendimento aí da situação do casco que a gente está tentando interpretar. Quando a gente observa a vista solear, né, do casco do cavalo, o mapeamento ele vai ajudar a gente a observar a porção externa do casco e criar marcadores anatômicos que reflitam as estruturas internas do casco. Então, a partir disso, a gente consegue interpretar e entender como essa cápsula ela está crescendo e se distorcendo em relação ao interior dela, tá? E pontos importantes nessa interpretação, que a gente vai chegar ao final da conclusão, observações do crescimento e comportamento das barras, da ranilha, de um modo geral, dos talões e da pinça. Bom, pessoal, a técnica ela é dividida em algumas etapas, tá? A gente vai fazer aqui, então, primeiramente num modelo mais didático, o passo a passo para você fazer esse mapeamento, tá? Então, o primeiro passo é você criar uma linha vertical que divida o meu casco em dois, tá? Opa. E essa linha então vai dividir o casco em duas metades. O segundo passo é criar uma linha horizontal que reflita a origem dos talões próximo à parte mais larga da ranilha. Eu vou criar então essa linha aqui, certo? Frente a isso, a gente vai projetar duas paralelas a essa linha central. Então, paralelas oriundas da origem do talão até em direção à pinça. Tá? E essas paralelas, elas vão encontrar a linha branca. Tá? Esses são dois pontos de referência que a gente vai criar. E eu vou sempre utilizar a parte interna da linha branca para marcar esses pontos. Por quê? A gente sabe que a linha branca ela é considerada um tecido conectivo, ou seja, ela conecta a muralha do casco à sola do casco. Dessa forma, como a muralha ela cresce para frente, ela acaba distorcendo e alongando a parte externa da linha branca, tá? Então a porção mais originária, mais verdadeira dessa linha branca são as partes internas, onde essas linhas vão encontrar elas ali. Em diversas situações, esse cenário que a gente tem aqui acontece. Um ponto ele está mais atrás e um ponto mais à frente. Tá? Eu costumo sempre utilizar o ponto mais caudal, o ponto que está mais atrás, como referência. Então vou traçar uma linha aqui, tá? A partir dessa linha, mais para frente a gente vai entender que esse é o ápice da terceira falange, onde a falange tem o seu ápice, e a gente já vai desenhar ela aqui, tá? Frente a isso, agora a gente vai criar diagonais de uma origem
do talão até essa linha vermelha que a gente criou. E da outra origem até essa linha que a gente criou. Certo? Aonde elas se bifurcam, vai ser a nossa segunda referência. Denominada centro de rotação ou core, certo? Se a gente entrar com uma broca nesse ponto aqui e fizer uma perfuração, a gente vai dar bem no meio do centro da articulação interfalangiana distal. A gente vai mostrar mais para frente em outro esquema didático o que isso significa, tá? A partir disso, mais ou menos 1 polegada à frente desse centro de rotação, a gente vai ter nossa última referência, tá? Que vai ser o ponto de força, ou POF. Também denominado por alguns como ponto de equilíbrio de força, tá? O que isso significa? Da mesma forma, se a gente entrar com uma broquinha nesse ponto de força, a gente vai encontrar duas estruturas importantes. A primeira, a inserção do tendão flexor digital profundo, na P3, na crista semilunar na P3, na parte solear da P3, e mais acima, a inserção do tendão extensor comum. Tá? Então, é justamente o ponto de força, o ponto de equilíbrio de força flexora e extensora. Tá? Então, quando a gente observa esse desenho, esse é mais ou menos o mapeamento que a gente procura encontrar fazendo essa técnica. E dessa forma, como eu disse, a gente consegue delimitar mais ou menos aonde está a terceira falange, tá? E entender como essa cápsula está se comportando frente às estruturas internas dela. Então, com o entendimento do mapeamento, e a gente começa a entender a interpretação, né, dessa cápsula, a gente consegue interpretar, por exemplo, o crescimento do casco, como esse crescimento está acontecendo. Tá? E aqui a gente vai dividir esse casco em duas metades. A metade caudal e a metade cranial. Tá? Então, começando pela metade caudal, a partir do centro de rotação, como que os talões se comportam? Os talões vão crescer para frente e para dentro em relação ao centro de rotação. Tá? Diferentemente, a porção cranial ou a pinça vai crescer para frente e para fora, em direção oposta ao centro de rotação. Isso vai gerar alguns padrões de crescimento bem específicos nesse casco. Então, o que a gente observa na porção caudal, quando esses talões começam a crescer? Eles vão se projetando para frente e como as barras são continuidade da muralha que se fundem na sola, elas começam a torcer. Tá? Então, a gente vai ter um crescimento, uma projeção à frente desses talões e as barras começam a se distorcer e perder essa característica retilínea delas. Tá? Da mesma forma, quando você observa a pinça desse cavalo, como ela se direciona à frente e contra o centro de rotação, ela acaba espessando a linha branca e criando um formato mais pontudo, mais cônico, tá? Em vez de um formato mais redondinho. Outro ponto importante também é a ranilha, né? Conforme a parte caudal vai se projetando à frente, essa ranilha ela tende a perder massa, a ficar mais
menos larga e mais comprida, começa um processo de atrofia, tá? Então esses são pontos importantes que a gente observa com essa característica de crescimento diversa no casco, né? Um padrão de crescimento atrás do centro de rotação e um padrão de crescimento à frente do centro de rotação. Bom pessoal, aqui então outra forma de observar, comparando agora a vista solear e a vista lateral desse dígito do cavalo, e a gente vai fazer algumas interrelações aqui para um entendimento melhor. Eu vou repetir a técnica, como a gente já tinha conversado, né? Primeiro então, a linha central, a linha da origem dos talões, as paralelas, e as diagonais. Só vou marcar aqui o centro. A gente tem aqui o centro de rotação, mais ou menos 1 polegada à frente dele. O ponto de força, tá? Então, mapeamento feito na vista solear, como que a gente transporta ele para o dígito? E aí vocês vão começar a entender a relação com as estruturas anatômicas do cavalo. Certo? Dessa forma, a gente pode retornar ao que eu tinha comentado sobre o centro de rotação e o ponto de força. O centro de rotação, ele vai estar no centro da circunferência aqui da articulação entre a falange distal e a média, ou articulação interfalangiana distal, e o ponto de força referente à inserção do tendão extensor no processo piramidal da terceira falange e do flexor profundo na crista semilunar da terceira falange. E assim como a gente tinha observado embaixo, o ápice da P3. Mapeamento e correlações feitas, pessoal, a gente consegue extrapolar e criar algumas relações geométricas ou de proporcionalidade entre essas medidas que a gente observou aqui, tá? Então, a gente já sabe, existem diversas formas de interpretar o mapeamento, mas a gente sabe que, por exemplo, a distância da origem dos talões até a do ponto de força, quando ela é semelhante à distância do centro de rotação até a pinça, e essas mesmas duas distâncias são semelhantes à distância dorsal da muralha, a gente tem um casco geometricamente equilibrado. Então aqui, origem dos talões até o ponto de força, aqui, centro de rotação até o limite da pinça e distância dorsal da muralha. É claro, isso aqui vai existir num cavalo geometricamente perfeito, né? É muito difícil você observar esse tipo de simetria na vida real, né? Geralmente o que a gente observa é uma distância menor caudal e uma maior um pouquinho cranial. E mais para frente a gente vai criar outros conteúdos mostrando como a partir do limite do casqueamento, ou seja, até onde eu conseguir chegar melhorando essas proporções no casqueamento, eu posso partir para o ferrajamento. E posso, por exemplo, fixar uma ferradura aqui de alguma forma que altere essa distribuição. Por exemplo, aumentando essa distância caudal
e reduzindo essa distância cranial. Tá? Então essas são algumas coisas para episódios futuros, para a gente adentrar ainda mais em como melhorar esse equilíbrio do casco e como tornar ele mais biodinamicamente favorável ao desempenho do cavalo. Pessoal, tudo isso aqui parece muito complexo, né? Muito dinâmico, mas qual é a importância desse entendimento? É conseguir transcrever isso para o nosso dia a dia, para a nossa prática, né? Tanto no casqueamento quanto no ferrajamento. Então, essa parte é um pouquinho mais densa, mais complexa, mas a gente vai ver no próximo episódio como aplicar esse casqueamento, esse mapeamento de forma prática no cavalo e fazer uma interpretação muito mais direta e objetiva.